Esse vídeo aqui, ele é muito mais um vídeo diário, talvez, ou tipo assim, uma sessão de terapia pra mim e pra todos vocês, ou um vídeo pra ser colocado numa cápsula do tempo pra eu enviar pra Maluzinha de tipo 12 anos, quando a gente conseguir inventar a viagem no tempo. Será que viagem no tempo é mais fácil quando tipo são objetos inanimados, sem matéria viva, tipo de carbono, do que pra seres humanos? Porque eu imagino que seres humanos são mais complexos do que tipo uma caixa. Não tenho tanta certeza disso, mas será que é mais fácil enviar pro passado? Enfim, inclusive vocês sabiam que viagem no tempo não é necessariamente proibido, não é proibido pelas regras da física. Tipo assim, eu aprendi isso no ensino médio, então talvez eu esteja falando merda. Mas se eu não me engano, é porque eu acho que é viagem pro futuro ou pro passado. Enfim, eu acho que é pro passado, na verdade, que é mais fácil e que é mais viável, assim. Só que é, tipo, meio impossível, porque a gente teria que ser mais rápido que a velocidade da luz e tudo mais. Só que acham que falam que é possível. Tipo assim, as leis da física não falam que é impossível, tá ligado? Eu acho que é pro passado, eu acho que... Enfim, esse vídeo aqui é sobre decepções. Então eu acho que todo mundo aqui vai se identificar bastante. A minha vida... E aqui talvez eu pareça um pouco babaca, mas as coisas deram muito certo na minha vida por algum tempo. Tipo assim, não que tipo, ai, deram tudo certo, do tipo, eu tinha tudo que eu queria, mas eu sempre consegui correr muito atrás do que eu queria. Então, eu não tô conseguindo pensar em exemplos agora. Nossa, que bosta, eu podia ter pensado um pouco antes de fazer esse vídeo, né? Mas, por exemplo... As duas únicas pessoas na minha vida que eu quis namorar, eu namorei. Tipo, isso era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça. Vocês acham que eu sou egocêntrica hoje? Vocês não sabem como que eu era lá no ensino médio, tá ligado? Mas enfim. O meu primeiro namorado, eu queria muito ficar com ele, eu queria muito namorar ele, eu tava apaixonadíssima, consegui. O meu segundo namorado, mesma coisa, consegui. Mas nesse meio tempo eu levei um pé na bunda muito pesado. Eu já contei essa história pra vocês? Essa história desse meu pé na bunda é muito engraçada. Eu acho que eu já contei. Enfim, então, tipo assim, tinha essa questão dos namorados, mas é porque tinha outras coisas também, só que eu não lembro as coisas. Por exemplo, ok. No primeiro ano do ensino médio, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de um iPad. Precisava de um iPad pra estudar e tudo mais, ok, beleza. Porque eu comecei a surtar com o vestibular no 9º ano do fundamental, né? Péssima escolha, inclusive. Mas eu sempre fui uma pessoa, eu até mencionei num vídeo anterior, que eu tenho várias habilidades. Tipo assim, desde do 4º ano do fundamental, eu tô dando jeito de ganhar dinheiro. Eu fazia pulseirinha, sabe? Antes da Taylor Swift falar que pode usar friendship bracelets. So many friendship bracelets, take the moment and taste that you got no reason to be. Tá aí, esse vídeo aqui é basicamente um You're on Your Own, kids. Só que contando histórias. Eu fazia isso, eu lembro que eu já fiz caderno. Gente, as pessoas gastavam dinheiro com os meus cadernos. Elas compravam os cadernos que eu fazia e eram todos tão feios, tão mal feitos, porque eu não conseguia costurar eles. Primeiro que eu me machucava pra caralho e nunca ficava bom. Eu fazia muito lettering também. Vocês lembram da época da febre de lettering? Eu tava lá no meio e eu fazia... E eu tinha um Instagram pra postar, mas isso eu nunca dei muita bola. Mas eu fazia muito dinheiro, porque eu fazia parte de acampamento da igreja. E, tipo assim, os acampamentos são divididos em vários times, tipo preto, verde, laranja, azul, enfim. E cada time tinha que fazer uma camiseta. E aí, ou eles contratavam um profissional pra fazer uma arte pra eles, ou eles me contratavam uma garotinha de 15 anos, tá ligado? Então eu cobrava um preço muito baixo, mas, tipo assim, todo acampamento me chamavam. Pra, tipo, eram normalmente 7, 8 times, eu normalmente fazia de pelo menos 4, sabe? Então era um dinheirinho bom. E eu não era boba, não, eu sempre guardei dinheiro. E sem contar que eu também eram acampamentos católicos. Eu fazia tercinho. Porque a gente sempre ganhava. São uns tercinhos de pulso, assim, que são feitos com aquele fio de... É cetim? Não sei. Enfim, era um negocinho que eu adorava fazer. Porque a única coisa que eu precisava era o fio e uma tampa de caneta. Então eu passava horas aqui, ó, na aula, fazendo isso aqui. Tanto que hoje em dia eu sou louca pra aprender a tricotar, porque eu adoro, tipo, ficar crafting, sabe? Fazendo coisa com as mãos o tempo inteiro. Porque eu acho que, inclusive, eu acho meio desrespeito se eu pegasse um tricô pra ficar fazendo durante a aula, mas eu garanto que eu conseguiria absorver mais conteúdo e eu prestaria mais atenção na aula se eu estivesse fazendo um tricô.
Porque a minha cabeça funciona assim. Se eu não tô mexendo muito a minha mão, eu não consigo prestar atenção. Então por isso que eu anoto pra caralho. Só que às vezes não funciona. Às vezes o professor, ele não, tipo, tem conteúdo suficiente pra anotar, sabe? Aí eu só fico parada assistindo a aula, eu não consigo. Minha cabeça vai embora. Hiperatividade, né, gente? Então, tipo assim, se eu tô aqui fazendo o negocinho no tricô, cara, eu presto muita atenção. Tanto que às vezes eu levo meu iPad e eu fico pintando. Eu baixo, tipo assim, Turma da Mônica para colorir. E eu fico pintando, porque aí eu consigo prestar atenção nos professores. Mas eu acho que se eu pegasse, tipo, um tricô, ia ser meio desrespeitoso, porque é bem na cara do professor, né? Quando eu era menor, eu não ligava muito por isso, não. Eu ficava fazendo tercinho na aula, mas hoje em dia eu tenho mais noção. Então, eu sempre fiz muita coisa, tá ligado? Eu vendia lettering, eu vendia tercinho, eu vendia caderno, eu vendia pulseira, eu vendia... Cara, eu vendia muita coisa. E eu sempre fui muito capitalista, tá ligado? Eu botei na minha cabeça que eu precisava desse iPad e, mano, eu tava juntando dinheiro, minha família me dava mesada e eu juntava essa mesada também. Tipo, era um negócio muito, muito... Eu era bem certinha em relação a isso. Queria ter continuado assim, né? Porque hoje em dia eu não tenho dinheiro nem pra comprar. Hoje eu comprei suco de maracujá, gente. Inclusive, comprei 4, deu 15 reais, eu chorei um pouquinho. Enfim, Então eu ia muito atrás e eu acabei conseguindo comprar meu iPad numa puta promoção, inclusive. Eu comprei um iPad, era 6ª geração na época, eu paguei R$1.200. E era um dos novos, eu acho que era 6ª geração, e tava, tipo, na 7ª. Eu paguei R$1.200 no Paraguai. Ótimo ele, inclusive. Ficou comigo até ano passado. Já foi, tipo, 10 minutos de vídeo e eu ainda não consegui chegar no ponto. Mas essa questão dos namorados talvez seja um bom exemplo. Porque eu tinha muito essa cabeça de, tipo assim... Ah, não, normalmente quando eu quero alguma coisa eu consigo. Eu nunca fui, tipo, Kiara tem tudo que quer na hora que quer. Meu sonho ser Kiara, tá ligado? Porque a Kiara era milionária, né? Mas eu definitivamente não era milionária. Eu conseguia comprar meus livrinhos, eu comprava muito livro vendendo caderno. Tipo, era assim que eu funcionava. Eu gostava muito de me virar. Eu fazia umas outras coisas também, só que eu não tô lembrando. Então vocês entendem, assim, como que é? Tipo, eu corria muito atrás das coisas. Quando eu botava na minha cabeça, eu quero isso, eu dava um jeito, sabe? Eu dava um jeito. Tanto que, como eu disse, eu comecei a estudar pro vestibular no 9º ano do Fundamental. Eu comecei a ficar maluca com a FUVEST no 9º ano do Fundamental. Tudo isso, inclusive, eu queria muito fazer USP, porque um dia uma professora riu da minha cara quando eu falei que eu queria fazer Direito na USP. Aí eu tomei como missão pessoal passar na USP. Não passei. No 9º ano eu comecei a estudar pra caralho, muito, muito, muito. De Instagram de resumo, sabe? E eu estudava muito, muito, muito. Eu me matava de estudar. No ensino... Cara, no 3º ano do ensino médio, o que era aquilo? Eu estudei. Eu desenvolvi 17 diferentes doenças por causa de estresse. Eu tenho dermatite atópica, que ela surge com estresse. A minha pálpebra fica em carne viva. Tipo assim, juro, quando eu tô muito estressada, começa a sair toda a minha pele daqui. E fica já chegou a sangrar minha pálpebra de, tipo, por estresse. Ansiedade, taquicardia, gastrite nervosa. Eu tenho muita coisa por causa de estresse. O que me ajudou muito nessa época, inclusive, foi Pilates. Eu comecei a fazer Pilates no 3º ano do ensino médio. E me ajudou porque eu tava fazendo exercício? Não, me ajudou porque eu fiz muita amizade com a minha instrutora do Pilates. Então a gente passava o tempo inteiro fofocando. Era ótimo. E era o único momento em que eu parava de estudar e ia fazer alguma coisa. Então isso, ok. Mas enfim, estudei pra caralho. Gente, eu estudei tanto. Não passei. No meu 3º ano do ensino médio, meu pai me levou pra Presidente Prudente, porque a FUVEST só tem como fazer no estado de São Paulo, né? E eu morava em Campo Grande, então meu pai me levou pra Presidente Prudente, 6 horas de viagem, eu e uma amiga minha. A gente pegou hotel, tudo certo, fiz a prova. No caminho de volta da viagem, eu consegui abrir o gabarito, eles viraram o gabarito. E meu pai falando, Malu, não corrige. Aí eu falei, vou corrigir. E isso eu tava na parte da frente, né? Junto dele, e aí eu corrigi, e quando eu vi que não ia dar, que, se eu não me engano, a nota de corte do ano anterior tinha sido 58, e eu fiz 56, foi isso. Por 2 pontos. 2 pontos eu não passei pra segunda fase da FUVEST. Chorei. Meu pai desesperado, porque meu pai tem, tipo, a gente tava na estrada. E ele tinha que prestar atenção na porra da estrada. E a filha dele despencando de tanto chorar. A menina atrás, a minha amiga que tava com a gente, tava com fone de ouvido, nem viu tudo acontecer, tá ligado? Foi horrível. E, gente, eu fiquei desesperada. Eu simplesmente não sabia o que fazer. E aí eu fiz cursinho, que mais? Aí eu fiz um ano de cursinho, foi 2020, que foi o ano da pandemia. Foi um ano bizarro e eu estudei, tipo assim, até... Cara, sei lá, eu estudei pra caralho, tá ligado? Tipo assim, podem falar muito de mim, mas que eu não sou esforçada. Hoje em dia eu não sou tanto, mas na época, pra falar que eu não era esforçada, eu era pra caralho, mano. Estudei demais, tanto que depressão, ansiedade, taquicardia,
Eu sou meio maluca até hoje, tá ligado? Tipo assim, era exaustão. Eu tinha paralisia do sono 2, 3 vezes por semana. Nunca mais tive. Depois que eu passei na faculdade, nunca mais tive paralisia do sono. Fiz o cursinho e tudo mais. Beleza, fui fazer a FUVEST. Meu Deus, nervoso. No ano anterior, eu achei que a nota de corte... Eu tirei 56 na FUVEST de 2019. Em 2018, a nota de corte tinha sido 58. Não passei. Em 2019, a nota de corte foi 64. Aumentou muitos pontos. Eu não sei, 4, 5, 6 pontos. Aumentou 6 pontos. E aí, em 2020, eu tava me preparando que eu tinha que tirar pelo menos 64. Eu acertei 70. E aí, se eu não me engano, a nota de corte foi 68. Então, eu passei pra segunda fase. Fui fazer a segunda fase. Eu foquei muito, porque a segunda fase da FUVEST é dissertativa e redação, né? Foquei muito, muito, muito na redação, porque eu sempre fui muito boa. E beleza, fiz a prova de português, fiz história, fiz geografia. E na semana da FUVEST, eu contratei até um professor, que ele era corretor da FUVEST, pra me ajudar com redação. Eu tava num outro cursinho de redação, cara. Eu fazia redação da FUVEST todo dia. E quem conhece redação da FUVEST sabe que é muito foda de fazer. E aí, na semana da FUVEST, eu fiz umas redações que eu tirei 10 em todas. Eu acho que eu tirei 10 em 3, 4. Mentira, eu tirei 100, né? Porque na FUVEST é de 0 a 100. Enfim, eu tirei 100. Era de 100? Enfim, eu tirei 100 e eu tava muito confiante. Porque o meu diferencial era que eu tava estudando muita filosofia universitária. Então, tipo assim, coisas que estudantes do ensino médio não tinham, certos esses conhecimentos, sabe? E aí, por isso que os professores ficavam muito impressionados, porque eu consegui encaixar nos textos. E aí eu fui muito confiante pra redação da FUVEST, muito confiante. Eu lembro que o título dela foi Niilismo Raskolnikoviano. Raskolnikoviano no caso de Crime e Castigo do Dostoiévski. Um título extremamente prepotente, mas eu fiz a redação muito confiante. Eu achei que eu ia tirar nota máxima, inclusive. Saiu a lista dos aprovados e eu não tinha passado. E aí saíram as notas. Ah, não, é de 0 a 50, não é de 0 a 100. Fiquei maluca, é de 0 a 50 e eu tava tirando 50 em todos os pontos, no caso, né? Então, eu fui ver minhas notas, né? As minhas notas das dissertativas eram suficientes pra eu passar. Eu tirei 18 na redação. De 50 pontos, eu tirei 18. Mandei pros meus professores e eles falaram, você fugiu do tema. Eu tava tão confiante, eu tinha tanta certeza que eu ia passar e que eu ia, tipo, ser muito foda naquela redação, que eu fui arrogante e não prestei tanta atenção assim. E aí eu fugi do tema e não passei. E não tinha nenhuma chance de eu passar, nem na 24ª chamada, porque 18 é uma redação medíocre, tá ligado? Então, tipo assim, até hoje eu tenho plena certeza de que essa redação não estava ruim. Isso eu tenho plena certeza, mas eu só errei o tema. E aí fazer o quê, tá ligado? Não tem o que fazer. Eu errei o tema, 18. Então eu não passei na USP. Fazia 5 anos vivendo unicamente pra conseguir passar na USP. Só. Eu não pensava em mais nada. Eu, tipo, namorei e tudo mais. Só que a minha vida era FUVEST, 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 FUVEST. E aí eu fiquei desolada. É óbvio que eu fiquei desolada. Minha mãe não sabia o que fazer, tá ligado? Ninguém da minha família sabia o que fazer. Eu lembro que eu mandei mensagem pra uma amiga minha, pra Vitória. Oi, Vitória! E falei, Vitória, avisa todo mundo, eu não quero falar com ninguém. Foi horrível o dia que eu não passei, cara. Só que depois de um tempo eu comecei a me acalmar. Depois de um tempo eu acho que, tipo assim, nesse dia à tarde, eu sabia que não adiantava eu ficar chorando, sabe? Como eu disse pra vocês, eu sou meio, tipo, pragmática em certas coisas. Então eu sabia que não adiantava eu ficar chorando. Então eu comecei a ir atrás de um monte de opções, né? E eu não ia fazer cursinho de novo. Isso era uma coisa que eu tinha plena certeza. Eu não ia fazer cursinho de novo. Porque assim, eu não sei se você já fez cursinho na sua vida, se você já fez vestibular, mas é a pior experiência que eu já tive. Foi mal, é muito ruim. Tipo assim, é difícil mesmo pagar boleto. Eu pago boleto, porra. Prefiro 1000 vezes ficar pagando boleto do que fazer vestibular de novo. Gente, é um estresse, é uma comparação, é uma pressão. Tipo assim, por que vocês acham que tem tanto jovem desenvolvendo depressão? É por causa dessa porra, desse sistema de vestibular que não faz sentido e não funciona. Não funciona, caralho. Enfim, eu fico estressada com isso. E eu sabia que eu não ia fazer outro ano de cursinho, eu não tinha nenhuma condição de fazer outro ano de cursinho. E aí eu descobri a Unifesp. Eu descobri que tinha Relações Internacionais em Osasco, que aceitava pelo Enem, então eu não precisava ter feito vestibular. Botei lá a minha nota do Enem,
Inclusive, tirei 960 na redação, porque quando eu fui fazer a redação, eu não tava, tipo assim, eu tava pouco me fudendo pro Enem quando eu fui fazer o Enem, porque eu só tinha foco na FUVEST. Então eu fiz muito tranquila, tá ligado? Eu fiz muito de boa. Eu não tava extremamente arrogante, eu fiz muito de boa e obviamente eu fui bem, porque eu tava calma, eu não tava nervosa. Nossa, gente, eu tô fazendo esse vídeo inteiro só contando história, puta que pariu. E aí eu passei na Unifesp. Acabou que eu passei na Unifesp e eu tava triste, pensando, nossa, eu queria muito ir pra USP, não sei o quê. Só que, cara, hoje em dia, meu Deus, eu tenho certeza que se eu tivesse ido pra USP, eu não estaria tão feliz. Não estaria. Porque eu, conhecendo agora a grade do meu curso na Unifesp, procurando a grade do curso de Relações Internacionais na USP, procurando, tipo, vendo, convivendo com pessoas da USP. Se tiver alguns pianos me assistindo, desculpa, mas a maioria de vocês é insuportável. Qual que é o rolê da grade? Na Unifesp, Relações Internacionais é muito focado em política. É um curso político, é um curso histórico, então é muito foda, cara. O meu curso é muito foda. Tipo assim, é o melhor curso do mundo, cara. Todo mundo fala que, tipo, quer morrer em algum ponto do curso, quer trancar a faculdade. E sim, tem uma traça ali. Eu já pensei em trancar a faculdade várias vezes, mas não é porque eu odeio o meu curso, é porque eu tô cansada, tá ligado? Eu estou exausta. Mas, mano, eu amo o meu curso. Eu já falei várias vezes que eu quero muito trabalhar como escritora. Eu quero continuar na escrita, eu quero continuar nas redes sociais e fazer isso da minha vida. Então por que eu não tranco o meu curso? Porque eu amo estudar relações internacionais, cara. Eu amo demais. Eu amo esse curso. E o curso da USP, ele é extremamente focado na matriz econômica. Então eu ia estar lá fazendo cálculo. Se eu não me engano, não tem cálculo na USP para relações internacionais. Eu não tive, graças a Deus. Eu não ia estar feliz, cara. Eu não ia estar feliz com a grade da USP. Eu não estaria. Quer dizer, provavelmente, eu não sei, sabe? Eu não sei como que eu estaria, mas hoje em dia, eu sei, examinando as duas possibilidades de vida, eu estou preparada para apostar que nessa possibilidade aqui, em que eu estou na Unifesp, a minha vida atual, eu tô muito mais feliz do que eu estaria se eu estivesse na USP. Então, assim, deu tudo errado. Deu errado pra caralho. Deu muito errado. Tipo assim, eu me preparei por 5 anos. 5? 3, 4, 5 anos da minha vida pra USP. A minha vida inteira, esses 5 anos foram dedicados unicamente pra USP. Todo mundo sabia que eu ia pra USP. Eu tinha moletom da USP, garrafa da USP, caderninho da USP. Eu tinha muita coisa da USP. Muita coisa. Porque eu ficava comprando igual, tipo assim, igual a gente compra coisa de banda, eu comprava coisa da USP. Então até minha mãe me apresentava, Malu, ela tá estudando pra USP, ano que vem ela vai pra USP. Tipo assim, todo mundo sabia. E eu não fui pra porra da USP. Eu vim pra Unifesp. E tipo, foi o fim do mundo. Foi o fim do mundo. Eu, tipo assim, eu não vi nenhuma possibilidade de vida pra além da rejeição da USP. Eu não achei que eu ia conseguir, tipo, continuar. Eu não sabia, tipo, o que eu faço agora? Eu não vou fazer outro ano de cursinho, porque senão eu vou morrer. Eu vou acabar, tipo assim, tem uma pequenininha parte minha que ainda tá viva, que ainda tem vontade de viver e que não foi completamente destruída pelo sistema. Se eu fizer mais um ano de cursinho, eu vou terminar de matar ela. Mas eu não tenho a possibilidade de ir pra USP. O que eu vou fazer? Eu não conseguia olhar pra frente, eu não conseguia ver nenhuma possibilidade. Minha mãe falava, Malu, mas não tem outra faculdade. Eu, não tem. Foi um desespero de outro mundo, cara. Cara, foi horrível. Aquele dia foi horrível. Porque eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto. Por algum tempo pareceu que eu tinha feito tudo isso pra nada. Tanto que eu fiquei feliz que eu passei na Unifesp e tal, passei em 4º lugar, inclusive. Só que eu não tava contente. Eu entrei na Unifesp porque, tipo, tá bom, eu vou mudar de cidade, eu quero ir pra São Paulo. É uma federal boa pra caralho, é uma das melhores federais da América Latina. Mas não é pra isso que eu trabalhei, tá ligado? Depois eu comecei a ficar muito feliz com a Unifesp de verdade ano passado. Quando eu fui ver o que era a vida universitária. Porque eu fiz o meu primeiro ano de faculdade online, né, EAD, por causa da pandemia. E foi legal, sabe? Quer dizer, EAD nunca é bom, né? Mas não foi horrível, eu não tava odiando a faculdade. Mas estar na faculdade é diferente, é completamente diferente. Ai, não importa, né, gente? Já tô fugindo do assunto, né? O que eu quero dizer é, deu tudo muito errado. Eu tava muito acostumada com as coisas dando certo. Nunca tinha levado um pé na bunda na vida. Aí levei entre meus 2 namorados e foi horrível. Eu passei um mês mal pra caralho por causa de um pé na bunda de um garoto.
de beleza não era nem mediana, era -10. Esse garoto era fedido. E eu fui crescendo e eu fui vendo que o mundo real era muito diferente do que eu achava que era. Ainda mais com, tipo, toda a pandemia. Ah, esses 2 anos de pandemia, de quarentena, tipo, cagaram com a minha cabeça. Mas enfim. Tipo, eu fui vendo como as coisas não eram... Não, as coisas não aconteciam. Eu realmente precisava correr muito atrás das coisas e às vezes, não importa o quanto você se esforce, elas ainda vão dar errado. Eu estudei e eu não passei na USP por causa de besteira. Porque eu fui uma imbecil na hora e fiz besteira, tá ligado? Não era pra eu estar na USP, cara. Eu acredito muito nisso. Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito que realmente não era pra eu estar na USP e o que for pra acontecer, vai acontecer. Tipo... E hoje em dia, e apesar de ter tido, tipo, esse baque muito grande na minha vida, de ter dedicado 5 anos da minha vida pra uma coisa e não conseguir essa coisa, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de aceitar que às vezes as coisas não vão dar certo. Tipo assim, às vezes você vai se dedicar pra caralho e você não vai conseguir o que você queria. Às vezes você vai se permitir se apaixonar profundamente e no fim não vai dar certo porque a pessoa não vai corresponder. Às vezes você vai correr muito atrás de um emprego e você tem certeza que ele é perfeito pra você e você vai tomar um não. Às vezes você vai ser demitido. A gente... Ai, tem tanta coisa. Tem tanta coisa pra dar errado ainda na minha vida. E eu acho que isso é muito coisa de gente grande, assim. De jovem adulto que tá começando a viver a vida, tá ligado? Tá começando a levar umas coisas na cara, levar uns tapas na cara. Uma coisa que eu tô tentando aprender. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que talvez se eu ouvisse isso de alguém, essa mesma história de alguém, quando eu tava, tipo, no vestibular, eu ia ficar um pouquinho mais calma. Sabe por quê? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 anos depois do 9º ano. 8 anos depois que eu fiz o 9º ano e que eu decidi que eu queria a USP e que eu comecei a, tipo assim, focar minha vida unicamente nisso e sacrificar muitas coisas, tipo assim, eu sacrifiquei muita coisa e hoje em dia eu não lembro desses dias. E sim, esses dias foram importantes, eu não tô falando que a gente tem que só largar a mão, tipo, e deixar tudo nas mãos do destino, mas o que eu lembro desses anos é de eu estar sofrendo pra caralho. Que sofrendo é uma palavra difícil, né, mas eu tava estressada, eu tava cansada, eu só lembro de estar exausta. E eu podia ter memórias boas desses meus anos. Eu podia ter memórias boas. Eu podia lembrar de sair com os meus amigos, eu podia lembrar de ir pra acampamento da igreja, que eu adorava. Eu podia lembrar dos meus namoros. Quando eu penso no ensino médio, eu não penso no meu namoro primeiro. Eu penso no quanto eu tava estressada e no quanto eu tava cansada. E todo dia eu acordava com vontade de chorar, porque era mais um dia em que eu precisava lidar com o vestibular, cara. 8 anos depois... Lógico que esforço vale a pena. É óbvio que você precisa se esforçar, porque o mundo não vai entregar nada na sua mão. A gente tem que se esforçar. Não dá pra esperar as coisas acontecerem. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo na marra. Porque eu não aprendi lá quando eu fui rejeitada pela USP. Foi só um susto e eu comecei a perceber, mas eu tô tendo que lidar com isso até hoje. As coisas não vão chegar se você não se esforçar, cara. Isso é uma coisa que eu vi num TikTok. Tipo assim, pensa nas pessoas que você mais ama na sua vida. Sei lá, no seu melhor amigo, na sua melhor amiga, na sua pessoa Pensa na sua pessoa favorita. Às vezes nossas pessoas favoritas são pessoas que a gente nem tem contato, assim, tanto assim, a gente só conhece. Pensa na sua pessoa favorita. Ela é sua pessoa favorita porque ela trabalhou muito e hoje em dia ela tem um trabalho bom, porque ela ganha dinheiro, porque ela passou em tal faculdade, porque ela tira tais notas, porque ela faz isso e, tipo, porque ela é um sucesso, ou porque ela é uma boa pessoa, ela é uma pessoa que você gosta de passar tempo com ela é divertida, ela é gentil, ela é... Enfim. Cara, você não tá pensando no que ela conquistou. Não é isso que importa. No fim, não é isso que importa. De novo, é lógico que a gente tem que se esforçar pra caralho, mas não é os nossos sucessos e derrotas na vida que importam de verdade. Não são os nossos sucessos e derrotas que vão definir quem a gente é. Eles podem definir o nosso caráter um pouquinho, né? Mas, tipo assim, como você vai agir diante desses sucessos e dessas derrotas. Mas eles não são um rótulo. Eles não são, tipo assim, um chapeuzinho de burro daqueles de desenho americano. Eles não existem, cara. Eles não existem. E eu lembro também que quando eu não passei no 3º ano do ensino médio pra USP, eu soube que eu ia ter que fazer um ano de cursinho, foi o fim do mundo. Foi literalmente o fim do mundo pra mim.
Meu mundo acabou 2 vezes, né? Das 2 vezes que eu não passei na USP, mas na primeira foi esse desespero de saber que eu precisava fazer um ano de cursinho. E a única coisa que eu conseguia pensar é que eu tava desperdiçando um ano da minha vida. É que eu tava perdendo um ano da minha vida. Cara, 3 ou 4 anos depois, isso não faz diferença nenhuma. Isso não fez... Pensa daqui a 10 anos. Vai fazer menos diferença ainda, cara. Primeiro que eu achei ótimo que eu não passei no 3º ano, porque eu era uma criança, eu não tinha idade pra morar sozinha, eu não tinha idade pra lidar com São Paulo sozinha e, tipo assim, graças a Deus eu não passei, cara. Graças a Deus, porque... Sem contar que eu também teria que, tipo assim, ficar 2 semanas em São Paulo, e ia começar a pandemia, e eu ia ter que voltar, ia ser o maior caos da minha vida, tipo assim... Graças a Deus eu não passei no 3º ano. Foi tipo um livramento. E eu tenho certeza que mesmo sem a pandemia, eu não tava pronta pra entrar numa faculdade. Eu não tava pronta pra morar sozinha. E esse 1 ano de cursinho, que também foi durante a pandemia, eu cresci assim exponencialmente em questão de maturidade. Foi um negócio bizarro que aconteceu comigo. Então, o que pareceu o fim do mundo, as 2 vezes, não importa. Hoje em dia, eles não importam pra mim. Daqui a 10 anos vão importar menos ainda. Então aquele 1 ano que eu achei que eu tava perdendo, aquele 1 ano que eu tava desperdiçando, porra, foi um ano muito bom. Mentira, foi um ano de pandemia. Obviamente foi um ano muito ruim. Mas o tempo que eu passei no cursinho, tipo, aquele 1 mês que eu passei no cursinho, foi muito legal. E tirando todas as coisas terríveis, foi um ano em que eu cresci muito, sabe? Mesmo se eu tivesse escolhido fazer mais 1, mais 2, mais 3 anos de cursinho até eu conseguir passar na USP, eu tenho certeza que 10 anos depois não ia fazer diferença. Não faz, porque esse limbo de anos dos nossos 17 a, sei lá, 22, 23, eu só tenho 20, eu vou fazer 21 esse ano, mas eu sinto que é realmente um limbo da nossa vida em que a gente tá presa em experiências de passagem. A gente tá preso nesses anos que parecem tão gigantes e que tudo que acontece parece que vai mudar a nossa vida, mas cara, não é verdade, não é verdade, e passa muito rápido, muito rápido. Há 4 anos eu tinha 17 anos. Em 2019. 2020 parece que foi ontem. Só que ao mesmo tempo, eu de 17 anos, eu hoje em dia sou anos-luz de diferença de quem eu era lá em 2019 com 17 anos, tá ligado? E eu achava que eu tava na minha versão mais evoluída. Eu tenho certeza que hoje em dia eu não estou na minha versão mais evoluída. Eu tenho plena certeza que, na verdade, eu tô bem longe disso. Cara, quando a Taylor Swift falou How can a person know everything at 18 but nothing at 21? But nothing at 23? 22? How can a person know everything at 18 but nothing at 22? Will you still want me when I'm nothing new? Isso daí, quando ela falou que a gente sabe tudo quando a gente tem 18 anos e não sabe literalmente nada quando a gente tem 20 e poucos, é realmente é um negócio muito real, é um negócio muito bizarro. Porque muda tudo em questão de 2 anos. E apesar de eu estar muito mais perdida do que eu tava quando eu tinha 18 anos, porque quando eu tinha 18 anos tudo era muito simples, eu ia passar na USP, ponto. Eu ia pra USP e tudo ia dar certo a partir disso. Apesar de eu estar muito mais perdida, eu também tô com muito mais controle da minha vida. Eu não sei o que vai acontecer, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu não tenho um plano, só que ainda assim eu tenho mais controle sobre a minha vida do que eu tinha lá com 18 anos, quando eu tinha tudo certinho. Eu tinha tudo planejado, que eu ia passar na USP. No 2º ano, eu ia pra França pelo programa de intercâmbio. E aí eu ia voltar pra terminar na USP. E tipo assim, cara, era tudo muito simples. Era tudo muito simples. E hoje em dia eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu sei que eu tirei uma carne moída. E aí eu vou me virar com isso. Mas eu não tenho um plano pro meu futuro. Eu não tenho nenhum plano, de verdade. Eu sei algumas poucas coisas, tipo assim, eu quero continuar na escrita, eu quero continuar de alguma forma em relações internacionais também, talvez não com trabalho CLT, mas eu não quero abandonar a RI porque é um campo que eu amo. Tipo assim, eu sei, eu tenho prioridades, eu sei mais ou menos o que eu quero, mas eu não defini um ponto de chegada. Eu não defini exatamente o caminho e talvez eu esteja errada. Tem gente que vai falar que não, a gente devia ter tudo planejadinho, porque assim a gente sabe como priorizar as coisas e tudo mais. E tudo bem, se você quer viver assim, perfeito. Tipo assim, talvez você se dê melhor na vida do que eu. Mas no momento, eu não consigo fazer isso. Teve uma vez que eu falei num vídeo, que eu falei, tipo assim, que eu não confio em mim mesma pra decidir quem eu vou ser.
Então, eu tô indo. Eu tô indo. E pronto. E eu tô extremamente perdida, mas eu ainda sinto que eu estou muito no controle. Porque eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tenho muita mais claridade nas minhas ações. Eu sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tenho um neurônio que funciona, tá ligado? Enfim, então eu tô indo. E aí, se você ficou até o final desse vídeo, é isso que eu queria te dizer também, pra, tipo, continua. Tipo, continua indo. Daqui a 10 anos você não vai mais estar preso nesse limbo que você acha que você tá preso. Porque eu também tô nesse limbo aí. Mas eu sei que daqui a 10 anos, porra, eu vou ter 31 anos daqui a 10 anos. Caralho! Será que o mundo ainda vai existir? Eu não sei se o mundo ainda vai existir. Eu acredito muito na crise climática, inclusive. Mas, tipo assim, cara, continua. Nada é pra sempre. E nada é tão importante assim. Se você tá no seu quarto, quinto ano de cursinho, daqui a 10 anos isso não vai mais importar. Não vai mais importar. Se você tá completamente perdido na vida, pois seja bem-vindo ao clube. É isso que eu queria dizer. Eu só queria fazer um disclaimer também. Agora, isso daqui eu vou fazer um disclaimer sobre isso em todos os meus vídeos, porque sempre vai ter uma pessoa pra comentar que problema de verdade é passar fome, pipipipopopó, e que tudo isso que eu tô falando é coisa de adolescente idiota e que se eu desinstalar o Twitter esse problema não vai mais existir e tudo mais. Então, o único comentário que eu queria fazer pra essas pessoas é vai tomar no cu. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos.